entrando propriamente no nosso tema, que é a sexualidade e prazeres forçados que levam ao estresse ou à doença, certo? Existe uma sexualidade natural. Natural. Em todos os seres vivos, animais, certo? Seres humanos. Que é um projeto de natureza, que existe uma intenção, uma necessidade, um desejo do encontro, da finalização, da metabolização e da recarga. Os órgãos genitais, na sua plena sanidade, não se movem ao vazio e não se movem orientados pelo vazio. Se a nossa cabeça é oca, com um monte de vontades estúpidas, complexuais, estereotipadas, o órgão eminentemente sadio não se move, certo? Então existe uma sexualidade da natureza, sexo da natureza, que ele se move em função de uma recarga, se move em função de uma positividade, certo? Nessa sexualidade natural. Agora veja, até vou ler um trecho aqui sobre a questão da natureza para vocês, um pequeno parágrafo, prestem bem atenção. E diz assim, ó, num livro que se chama Genoma Ôntico, tá? A intenção de natureza é a primeira revelação do homem. As células obedecem somente aquilo que este projeto manda, o projeto natural. Não obedecem à religião, não obedecem a estereótipo, não obedecem à filosofia, não obedecem à política. Se aquilo que é a intenção natural traz a recarga, é um encontro de recarga vital, as células obedecem ao mandato. Se não tem, movida por um vazio, a célula não vai. Então as células, nosso mundo vital, baseado em cima da natureza, ele só se alimenta daquilo que é a intenção natural e não a intenção de 1 milhão de coisas que nós temos dentro, certo? Agora vocês observem, nós temos então uma sexualidade natural, que é da natureza. Agora, nós temos uma sexualidade programada. E aqui que está o caldo do nosso trabalho aqui. Sexualidade programada, feita de fixações, de repressões, de um monte de estereótipos formatados dentro, de programações, de rituais, certo? Então aquilo que era o nosso instinto sexual naturístico, que intenciona o objeto certo, para o motivo certo e para o alimento certo, ele foi reprogramado. Então nós temos, na verdade, dentro dessa sexualidade programada, ritualizada, nós temos um monte de necessidades, de desejos, de vontades que não são naturais, mas são tão fortes, tão incisivos, tão compulsivos, muito mais do que os naturais. Esse é um fato que muita gente se encontra nesse quadro. Isto é, tem desejos, tesões, vontades de sexualidade, de encontros, que não são da própria natureza. São programações que são substitutivas. Então, felizmente, existe um contingente também muito amplo de pessoas que tem a sua naturalidade sexual, que tem a sua funcionalidade, que tem a sua busca autêntica, que tem a sua, na verdade, genuína intenção e vontade, certo? Mas temos, repito, um contingente muito grande de pessoas que estão alteradas, com vontades falsas, com obsessões mentais, com rituais, com programações, inclusive, que são memórias biológicas. E elas nem suspeitam que esta vontade de sexo, que essa tesão de sexo é falsa. Não é autêntica, não é genuína. E não é que com isso não se dê orgasmo. Orgasmo se dá, de muitos modos, certo? Então nós temos que ter presente que tem esta sexualidade programada. Aprofundando um pouquinho mais essa questão, aquilo que são implantes de um estereótipo, de um ritual de sexo,
do voyeurismo, ou do masoquismo, ou do sadismo, certo? Aquilo que é um implante, aquilo que é uma estereotipia, ele não é só uma questão emocional, ele é uma pulsão biológica, ele se torna uma pulsão biológica. Então, a vontade sexual se torna também setorializada, certo? Por isso que nós temos, na maioria dos seres humanos, uma sexualidade ou um desejo sexual, uma tesão sexual localizada em partes específicas do corpo. Isso já não é natural. Isso já é antinatural, natureza. Como você tem setores, pontos, chamados pontos G ou qualquer coisa parecida, ditos como se fosse lá o fulcro central da natureza humana, certo? Quando, na verdade, a sexualidade sadia, nas pessoas de altíssimo nível de sanidade, ela se expressa no organismo todo. Ela é holística, ela é dinâmica, ela não é setorializada, ela não é numa parte específica do testículo, ou do pênis, ou do clitóris, ou coisa assim. Ela é uma difusão que ela vem no todo. E todas as pessoas que ainda vivem uma sexualidade sadia realmente sabem que o desejo sexual ele dá ele entumece todas as células. É o todo que entra em ação, não são partes. Então nós temos, na verdade, esta sexualidade positiva, eternamente positiva da natureza, e temos essa sexualidade programada por repressões, por estereótipos, por moralismo, por cultura, e que a pessoa se torna, na verdade, mapeada a funcionar de um certo modo. Quando eu falo de ritualizada, é uma exigência do modo de ser olhado, de ser tocado, de ser acariciado. Senão a pessoa não se aciona. Já é programação. E o que eu coloco aqui ainda, dentro deste ponto, antes de prosseguir em frente com a minha dissertação aqui, é que as pessoas, de um modo geral, que estão desvirtuando a sua sexualidade, com grandes desvirtuações, inclusive até patológicas, elas não suspeitam que estão no caminho errado. Então, por exemplo, em muitas pessoas cessa a tesão, cessa a virilidade, esfria na mulher. Então se busca os mais variados tipos de artifícios, de imagens mentais, até de pornografia ou de brinquedos, para ativar uma coisa que daquele modo ela não quer. Nós teríamos que entender uma coisa, gente, que quando o nosso instinto ele é castrado e é colocado no lugar da intenção dele, uma intenção mecânica, é possível que aos poucos cesse o desejo, cesse a tumescência orgânica, cesse o prazer orgânico e fica só uma coisa na cabeça, certo? Então são questões que eu abro aqui, de um modo sintético, que são de extrema importância a serem consideradas. Quem quiser depois o material que eu falei, sobretudo um livro que tem um tratado sobre a sexualidade, me chamem que eu passo o título e o site para vocês comprá-lo, certo? Que ao menos começa a dar umas informações básicas. Então vocês observem o que acontece sobre prazeres forçados que levam ao estresse e à doença. Se eu forçar os meus órgãos genitais, se eu forçar a minha tesão de um modo artificial, é que nem você levar o teu estômago a comer no vazio. Como você levar a tua vontade de alimento numa coisa onde tem coisa que não te alimentam, certo? Então, a provocação do sexo ou a vontade mecanizada do sexo, que pode ser obsessiva e compulsiva, é um exercício que nasce de uma falsidade. Ele não nasce da autenticidade orgânica e emotiva do sexo. Ele não nasce do sexo da natureza. Então é uma vontade, um desejo, uma tesão mecânico, mas igualmente intumescente de um certo modo. Só que ao praticar levar os meus órgãos, a minha emotividade, o meu organismo ao exercício sexual, que é uma solicitação complexual, que é uma solicitação de um estereótipo,
que é a solicitação de uma prótese moralística, eu levo a um exercício que inclusive tem orgasmos, vários orgasmos, mas não tem a recarga, não tem a satisfação, não tem a plenitude, não tem a saciedade. Portanto, é um vazio. Agora vocês imaginem que aquelas pessoas que estiverem mecanizadas por processo de estereótipos, de voyeurismos estúpidos, de rituais sexuais artificiais, que já são biologizados, que excitam, certo? E que não se dá a recarga natural. A recarga que recarrega não só a biologia, mas recarrega a alma, a emotividade, a satisfação, a paz, a plenitude. É um exercício sexual no vazio. É um exercício sexual dito complexual, dito estereotipado, dito mecânico, no vazio. E vamos colocar um adendo aqui. Quantos casais que mantêm exercícios sexuais forçados, super forçados em função de um casamento, de compromisso, de um contrato, de moral, de costume, etc., por longos anos. Óbvio que vem o estresse é a perda de tesão, o estresse é a perda de vontade, o estresse é a perda de desejo de ir para a cama, e depois de um exercício de anos pode acontecer aquilo que nós já sabemos, que é o tumor nos órgãos genitais, que é trompas, útero, seio, disfunções de próstata e tantas coisas. Mas existe um exercício de sexualidade a longo tempo realizado num vazio, ou realizado de modo forçado. Imaginem outra coisa muito interessante. Cada ser humano, naturisticamente, ele tem os seus pares com quem ele faz a sintonia naturística, positiva e saciadora e realizadora. Mas também tem infinitos pares que não fazem parceria, por natureza, por uma seleção que o meu tema natural, positivo, não tem confidência com o tema da outra pessoa, certo? Então notem que muitas vezes as relações fechadas, de um modo por inconsciência, de um modo errôneo e desconhecido, se leva em frente, se força um exercício durante anos. E é óbvio que, no mínimo, se dá a desmotivação, pelo desejo, mas eu, pela minha moral, pelos meus costumes de tradições, me exponho a fazer isso, ou na minha ignorância, é óbvio que vou levar o estresse aos órgãos do meu corpo pertinente à sexualidade, e vou gerar as doenças, certo? Então é nesse sentido que nós temos que refletir. Daqui, na verdade, nós vamos extrair algumas mensagens interessantes, que são importantes, porque eu estou sempre à disposição, por exemplo, faço uma aula dessa aqui, eu acho que muitas pessoas teriam a necessidade e o desejo de mais esclarecimento, mas as pessoas não me chamam. Talvez porque eu sou antipático, porque eu sou muito direto, porque eu sou objetivo, eu não sei porquê. Mas saiba que eu estou disponível. Fico um trabalho terapêutico de um modo cirúrgico. Mas não é que eu estou convidando você a vir fazer terapia comigo. Mas posso dizer que podiam explorar muito mais, sem pagar nada, inclusive, mas não exploram, certo? Então vocês observem. Prazeres forçados que levam ao estresse e à doença. Forçar, a primeira lição aqui, ó. Primeira lição. Eu deveria encontrar aquilo que é a minha motivação natural do sexo. Que ela não é setorializada. Eu deveria parar um pouco e ver se eu resgato a percepção, a sensação, o desejo que é mais amplo, mais global, célula a célula, todas as células entram em festa, o seu eu não consigo, certo? Então a primeira dica, a primeira lição dessa exposição é busque resgatar o teu estado de tesão verdadeira. Conheça ela, sinta ela. Tem alguns critérios para saber que ela é real e que não é um estereótipo. Essa obsessão do sexo, ou essa compulsão, ou essa necessidade de expor-se sem vontade, certo? O segundo ponto que eu coloco aqui, ó,
quando os genitais, masculino e feminino, estão com preguiça, certo? Sejam muito sérios, responsáveis e inteligentes. Os genitais são mais inteligentes do que a tua cabeça. Eles são um radar mais preciso do que todo o teu conhecimento. Busca te perguntar por que ele está de cabisbaixa, ou por que ela não está em abertura de recepção festiva. Te pergunte, o parceiro está errado? O momento está errado? A minha cabeça está errada? O que está errado aqui? Então, os órgãos genitais de pessoas altamente sadias são um radar espetacular. E eles dizem sim ou dizem não. E se disserem não, te pergunta o que está errado e respeite. Mas dentro do que nós vivemos na nossa situação hoje, de um modismo sexual, inclusive, porque nós temos o problema do modismo da indústria pornográfica, nós temos o modismo dos brinquedos sexuais, nós temos os modismos das mais variadas orientações que nós temos, certo? E, gente, a natureza em si, da célula ao pênis, à vagina, eternamente são os mesmos. Eles não dobram o joelho para os modismos. Se tem vitalidade, eles se abrem. Se não tem vitalidade, eles ficam de braço cruzado, de cabeça baixa, certo? E nós que somos ignorantes, que achamos que os modismos, os quais eu devo buscar para me excitar, para poder prolongar o orgasmo, são positivos. Eu não entro no mérito aqui de tantas coisas, certo? Porque também devíamos discutir, e não entro aqui, do que é a homossexualidade, do que é o lesbianismo, do que são tantas coisas, certo? A natureza em si, ela tem as suas leis, e nenhuma cultura pode mudá-la, e nenhuma lei judiciária pode mudá-la, e nenhum modismo social pode mudá-lo. Nós podemos fazer constituição quanto nós queremos, a natureza é o que é. E se, por exemplo, até a homossexualidade for sadia de um certo modo, ela pode gerar ótimos resultados. Se a heterossexualidade for sadia, vai gerar grandes resultados. Se o lesbianismo for sadio, vai gerar grandes resultados. Mas não creiam que todo esse modismo que está sendo ventilado, até outorgado por uma carta magna, e a natureza dobra o joelho para ele, porque não vai dobrar, certo? Então aqui, na minha aula, é um alerta e é uma solicitação para que nós ampliamos os nossos conceitos e nossa inteligência para saber o que é verdade segundo a lei da vida e o que não é verdade segundo todos os implantes, os estereótipos complexos, o meu moralismo e os meus modismos que estão implantados dentro da minha cabeça. Nós temos que perceber isso. E uma terceira dica que eu dou, um terceiro comentário que podemos extrair dessa aula aqui, casais, vamos estudar mais sobre a questão da sexualidade. Porque eu encontro, por exemplo, situações que são absurdas para excitar, para poder ter orgasmo, que a pessoa nem suspeita que aquilo pode fazer mal ao longo do exercício de meses, de anos. Ela nem suspeita, certo? Porque temos uma ignorância total, seja com o voyeurismo, com as revistas, com a pornografia, ou com os brinquedos, ou qualquer outra coisa, certo? Então, casais, gente que não são casada, comecem a se informar mais sobre isso. Se vocês me solicitarem, eu mando materiais para vocês, que são de extrema seriedade, certo? Belíssimos, inclusive, pode te dar todo o horizonte do sexo positivo, fantástico, vencedor, do estado de graça, e te dar também o inferno de um sexo negativo, que não é computado. Esse é o problema. Então nós temos uma ignorância, diria eu, científica, psicológica, médica, em grande parte, certo? Uma ignorância social de extrema grandeza e, obviamente, de uma ignorância individual sobre esse tema fascinante e incrível que é a sexualidade, certo? Somos. E por isso que nós, na verdade, computamos só alguns detalhes de doenças que são ligadas mais às áreas genitais, sexuais, o seio, etc. E não computamos o que a sexualidade mal conduzida ela faz em outras áreas. Por exemplo, perda de negócio, depressões, perda de motivações, perda de sanidade em outros campos que não são esses que eu coloquei, certo? Isso é um fato. Isso não é conversa do Dr. Isaías.
certo? Quem quiser saber, eu repito 1000 vezes, tem livros sérios, muito sérios. Por exemplo, esse livro aqui que eu tenho aqui na mão, tem um tratado sobre o câncer e um tratado sobre a AIDS, certo? Que dá todos os fundamentos de como é que se processa. E vocês não desconfiam que a AIDS está extremamente ligada à sexualidade, certo? Hoje existe conhecimento científico de extrema contundência, que não circula, infelizmente, nas modas sociais ou nas farmácias em geral, que te dá milimetricamente como é que nasce a AIDS, certo? E também como seria possível resolvê-la, certo? Então existem esses dados que eu queria passar para vocês, certo? Não me delongo, porque a minha promessa é sempre manter-me dentro de uma meia hora, e a meia hora já passou, certo? Beijão para vocês e até a próxima terça-feira com um novo tema. Um grande abraço!